No livro de Mateus, capítulo 19 e o versículo 16, lá tem uma história que eu quero trazer para você. É a história do jovem rico. Um jovem, dono de muitas propriedades, se aproxima de Jesus. O relato bíblico diz que não foi Jesus que se aproximou daquele jovem. Foi o jovem rico que procurou a Jesus. Aquele jovem rico, eu queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. A pergunta é, como uma pessoa que se diz religioso, como uma pessoa que se diz ensinado pela Bíblia, por a orientação, porque o jovem rico, ele observava os mandamentos de Deus e chega até Jesus perguntando essa palavra. Jesus começou a falar para aquele jovem algo do qual aquele jovem não gostou do que Jesus pronunciou para ele. Ele falou que o que deveria fazer de bom para herdar a vida. Jesus sabia o que o jovem rico queria saber. Deixa eu dizer algo para você. O jovem rico sabia o que deveria fazer para herdar a vida eterna, mas ele queria ouvir do próprio Jesus. O que Jesus ia falar para ele? De que sentido? Qual é a maneira que Jesus ia se expressar para ele? Pois era um jovem muito rico e creio que muito sábio. Porque era um jovem que guardava os mandamentos, pelo menos ele disse que guardava. E Jesus pronuncia essa palavra, guarda os mandamentos. Ele disse, não, Senhor. Isso aí eu tenho guardado desde a minha infância, desde a minha juventude eu tenho observado. O problema aqui não é a riqueza. O problema aqui é o coração do jovem rico. Jesus, sabendo dessas coisas, ele passou a dizer os mandamentos: guarda, honra pai e mãe, ama o próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele não disse todos os mandamentos, porque o problema do jovem rico não era adorar a imagem de escultura. O problema do jovem rico não era desrespeitar pai e mãe. O problema do jovem rico não era a guarda do sábado. O problema do jovem rico era a avareza. Foi isso que Jesus colocou para ele, porque quando Jesus diz para o jovem rico: pega todos os teus bens, ó jovem rico, pega a tua riqueza, pega a tua fazenda, pega o teu melhor automóvel, pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. O problema do jovem rico não era a questão da riqueza em si, mas a questão do seu coração, que estava apegado à fortuna dele, estava apegado ao dinheiro dele, que estava apegado na fazenda dele. Ele pensava só na fazenda, ele pensava só no dinheiro, ele pensava só nos bens materiais. Você entende que Deus não é contra a riqueza? A palavra de Deus diz que tem muitas pessoas que foram muito ricos na Bíblia. Jó foi um homem bilionário. Jó, homem muito rico, mas temente a Deus. Não se deixou ser levado pelo amor ao dinheiro, Jó, mas Jó sabia diferenciar as coisas. E hoje as pessoas não sabem diferenciar as coisas, as pessoas misturam tudo. E quando Jesus lança essa palavra para o jovem rico, é tudo que alguém que é rico não quer ouvir. Não quer ouvir. Porque isso é triste para alguém rico, pegar tudo o que tu tens e dar aos pobres. E a palavra de Deus diz que o jovem rico saiu triste dali. Porque esse jovem rico, ele se apegava ao dinheiro, tinha amor ao dinheiro. Escuta uma coisa, você que está ouvindo esta linda palavra de Deus. Deus não tem problema com o dinheiro, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Foi Deus que criou o ouro, criou a prata, criou o bronze, criou tudo. Toda a riqueza é de Deus. Mas o problema é que as pessoas se apegam ao dinheiro, à fortuna. E quando Jesus vem trazer uma palavra, ele vem para tirar nós a avareza, para nos arrumar,
para ajeitar nossa vida, para que nós se encontramos perfeitamente habilitados para uma boa obra. Querido, escuta uma coisa. Você não pode se apegar ao dinheiro. Você não pode ter amor ao dinheiro. Você não pode amar mais ao dinheiro do que o próprio Deus. Você sabe por que você não pode amar mais o dinheiro? Você quer saber por que que Deus diz que você não pode amar mais o dinheiro? Você sabe o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela se apega ao dinheiro? Você sabe o que eu estou querendo dizer? Com a pessoa que tem amor ao dinheiro, ela é capaz de matar seu filho. A pessoa que tem amor ao dinheiro é capaz de matar os seus avós. A pessoa que tem amor ao dinheiro é capaz de trair, matar, explorar. Quando Jesus diz que nós não podemos se apegar a ter amor ao dinheiro, Jesus está querendo dizer, filho, não vai por aí. Quem ama mais o dinheiro, quem ama as riquezas, vai ter uma vida deturpada, vai ter uma vida de prejuízo, vai ter uma vida de desgraça, uma vida de destruição. Era isso que Jesus queria dizer para o jovem rico. Porque o amor ao dinheiro, hoje, em pleno século XXI, nós vemos quantas e quantas pessoas mata por dinheiro, destrói por dinheiro, mata famílias inteiras só por obter bens. Por isso que Jesus diz e enfatiza, nós não podemos se apegar ao dinheiro, nós não podemos amar mais ao dinheiro do que o próprio Deus. Você não pode amar mais a sua fazenda do que o próprio Deus. Você não pode amar mais o seu carro, a sua moto, os seus bens materiais mais do que Deus, porque nem a sua fazenda, nem os seus bens materiais, o seu carro, seja lá o que for, não garante a salvação para você. Essas coisas fazem parte da nossa vida. É importante você ter seu carro, sua fazenda, sim, mas não pode depositar todo o seu amor nessas coisas. Porque a palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando Jesus lança essa palavra para o jovem rico, que ele deveria vender tudo e dar aos pobres, ele sai triste porque era homem. Era um jovem de muitas posses. Quem sabe Deus está falando com alguém que é muito rico, um homem rico agora, uma mulher muito rica. Deixa eu dizer para você, Deus não é contra a sua riqueza, Deus não é contra a sua fazenda, Deus não é contra a conta que você tem no banco, Deus não é contra. Deus é contra você, que se apega mais ao dinheiro do que o próprio Deus. Deus é contra essas coisas. Porque nenhum rico que ama o dinheiro mais do que Deus entrará no reino de Deus. Acontece, sabe o que? Eu vou dizer para você uma outra história, que é a história de Zaqueu. A diferença entre o jovem rico e o Zaqueu, tem uma diferença. Mas deixa eu dizer para você antes. As pessoas só querem ouvir de Jesus as palavras boas de Jesus, as palavras de esperança. Quando Jesus veio aqui, sabe o que aconteceu? Por incrível que pareça, tinha pessoas no meio da multidão que só queria estar perto de Jesus por causa da comida. Que coisa, meu! Tinha momentos que as pessoas só queriam estar perto de Jesus por causa que Jesus dava comida para as pessoas. Não estava interessado em seguir Jesus para obedecer. Estava interessado em seguir Jesus só pela comida. Nós não devemos aceitar Deus, crer em Deus só pelo que Ele faz na minha vida e na sua vida. Nós devemos aceitar Deus e crer em Deus pelo que Ele é, não pelas bênçãos. Se você aceitar Deus pelas bênçãos, você está apenas com interesse, só para obter bens, mas uma vida transformada não tem. E quando Jesus chama a atenção do jovem rico, que ele precisava se desfazer dos seus bens, porque o problema estava no seu coração, estava no coração daquele homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta o que eu vou dizer para você. Se você
tem muita posse, muito dinheiro. E esse dinheiro está corrompendo você. Essa fazenda que você tem está deixando você um homem corrupto. Um homem que está se apegando ao dinheiro. Pega essa tua fazenda em nome de Jesus e vende e dá aos pobres. Era isso que Jesus estava querendo falar para aquele jovem. Era isso que Jesus estava querendo falar para você. Que é melhor você perder essa fazenda do que você perder o reino de Deus. Deus não é contra a riqueza, Deus é contra as pessoas que depositam o seu amor mais no dinheiro. Era isso que Jesus estava enfatizando. E as pessoas só querem ouvir de Jesus bonzinho. As pessoas não querem saber quando Jesus dá uma palavra de repreensão. Jesus repreendeu o jovem rico. Ele pensava que era uma coisa, mas não era. Jesus sabia muito bem que o jovem rico, ele obedecia a Deus, não adorava outros tipos de imagens, não adorava imagem de escultura, essa é a palavra mais exata. O jovem rico não tinha problema, ele obedecia seus pais. O jovem rico ia para a igreja. O jovem rico, quem sabe, ele cantava. O jovem rico, quem sabe, era uma pessoa aparentemente boa. Mas o amor, o dinheiro era demais. A história de Zaqueu. Que história maravilhosa. Naquele momento, Zaqueu queria ter um encontro com Jesus. E Zaqueu sobe numa árvore. Porque quando Jesus estava passando no caminho, Zaqueu queria se encontrar com Jesus. Ele foi e a multidão apertava. Não era possível ver Jesus. Então aquele homem teve uma estratégia. Eu vou subir numa árvore, quem sabe eu posso ver Jesus. Então quando Jesus passava debaixo da árvore, e aquele homem estava lá em cima, e Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce, porque eu vou na tua casa hoje. E as pessoas, os discípulos, não entenderam por que aquele homem, um pecador, um ladrão, que roubava dos pobres, roubava de quem não tem, só para se enriquecer. E os discípulos não entenderam porque Jesus foi comer na casa de Zaqueu. Quantas e quantas vezes Jesus faz na nossa vida que às vezes não entendemos. Jesus nos repreende, às vezes não entendemos. Jesus diz: este é o caminho, às vezes não entendemos, queremos andar nos nossos próprios caminhos. E nos nossos próprios caminhos não funciona, só funciona do jeito de Jesus. Porque Jesus sabe o que é melhor para nós. Então Jesus diz: desce daqui que eu vou contigo na sua casa, comer lá contigo. E quando uma palavra muito sábia e muito maravilhosa que eu vou dizer aqui para você, que se conta no livro de Lucas, capítulo 19 e o versículo 8, olha o que Zaqueu disse. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu disse para Jesus e para as pessoas que estavam ali. Ele disse: Jesus, eu sei que eu sou um ladrão. Senhor Jesus, eu sei que eu tenho tirado de pessoas pobres. Senhor, eu sei que eu tenho roubado, toda essa fortuna não é minha, Senhor. Zaqueu olha para Jesus e se levanta. E olha para a multidão que está ali também e diz: Eu vou pagar minha dívida. Eu vou dar aos pobres aquilo que eu roubei deles. Quem sabe naquele momento tinha pessoas ali do qual Zaqueu tinha roubado. E quando aquela pessoa ouviu essa palavra que Zaqueu ia pagar essa dívida, ia devolver para as pessoas o dinheiro, quem sabe ali as pessoas ficaram felizes. Eu vou receber meu dinheiro. Eu vou ter o que Zaqueu roubou de mim. E Zaqueu fez exatamente isso aí. Ele deu para os pobres a metade dos seus bens. Quando o jovem rico procura Jesus para saber acerca das coisas boas, de ir para o céu, Jesus o repreende. Ele diz: pode vender tudo, vende tudo e dá aos pobres. Aqui a questão de Zaqueu, ladrão, publicano Zaqueu, diz para Jesus: Jesus, eu vou dar a metade dos meus bens, Senhor.
se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ele disse: Senhor Jesus, eu não sei exatamente quanto eu roubei das pessoas, mas eu vou dar uma porção dobrada, Senhor, a metade dos meus bens, e vou dar, sabe mais o quê? E eu restituo 4 vezes mais se eu tenho defraudado alguém. Escuta uma coisa em nome de Jesus. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse naquele momento que houve salvação naquela casa. Zaqueu, no momento que ele faz essa atitude, é uma atitude que vem do coração. Se Zaqueu era um homem avarento, se Zaqueu era um homem que era apaixonado por dinheiro, se Zaqueu era um homem que queria ter fortuna e mais fortuna e mais fortuna, só que quando ele se encontra com Jesus, tudo essa ganância por dinheiro cai por terra, porque é assim que acontece com um homem que se encontra com a palavra de Deus, que se encontra com Jesus, que tem diálogo com Jesus, e naquele momento o seu orgulho, a sua avareza cai por terra, e nesse momento a avareza de Zaqueu, o amor ao dinheiro de Zaqueu cai por terra, e ele diz para Jesus e para as pessoas: eu vou dar metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém aqui, eu restituo 4 vezes mais. É possível um homem que tem amor ao dinheiro, é possível um homem que tem paixão pelo dinheiro, que mata pelo dinheiro, que rouba pelo dinheiro, mudar o seu coração. Pensa no homem que amava o dinheiro, era Zaqueu. Pensa no homem avarento, era Zaqueu. Não conheço nenhuma vida que quando se encontra com a palavra de Deus, cuja vida não foi transformada. Todas as pessoas que se encontram com Jesus, cuja vida sim foi transformada, porque Jesus tem o poder de transformar o avarento, Jesus tem o poder de transformar o alcoólatra, Jesus tem o poder de transformar a pessoa que usa crack, bandido, traficantes. Jesus tem o poder de transformar. E Jesus transformou a vida de Zaqueu. Jesus transformou a vida de Zaqueu. Jesus pode transformar a sua vida. Aonde você está? Aonde você está? Será que agora, nesse momento, você vai ser igual o jovem rico? Vai sair triste da presença de Deus? Porque você é dono de muitas propriedades? Se o teu dinheiro está corrompendo a sua vida, se desfaz dele. Era isso que Jesus quis dizer para o jovem rico. Se você está amando o seu dinheiro mais do que Jesus, se desfaz dele. Porque o que Jesus diz, que é melhor você perder os teus bens materiais, mas herdar a vida eterna. Porque nenhum avarento, ninguém que ama mais o dinheiro do que a Deus entrará no céu. O desejo de Jesus é levar nós para o céu. Só que o avarento não entrará. Entregue o teu caminho ao Senhor, que o mais Ele fará na sua vida. Não conheço pessoas que tiveram encontro com Jesus que não foi transformada. Foi transformada ou para o bem ou foi para o mal. Porque quando alguém conhece a palavra de Deus e não pratica, ele vai praticar o mal. Você precisa conhecer a palavra de Deus e praticar o bem, praticar ela. O jovem rico achava que conhecia os mandamentos de Deus, mas ele tinha um problema. Ele era avarento, amava muito o dinheiro, se apegou ao dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. E saiu triste da presença de Deus. Escuta uma coisa. Será que você vai sair triste agora da presença de Deus? Ou você vai ser igual Zaqueu, que saiu alegre? Peça a ajuda de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 13 diz:
tudo posso naquele que me fortalece. Jesus pode te fortalecer. Jesus pode te ajudar. Pensa numa coisa difícil, que eu já conversei com pessoas que têm amor, dinheiro, que é difícil sair. Só Jesus pode tirar você daí onde você estiver, na lama. Já conversei com pessoas que é drogada. Pensa num negócio difícil sair do crack, da droga. Mas também conheço pessoas que usavam droga, mas que quando se encontrou com a palavra de Deus, cuja vida foi transformada em nome dele. Você pode. Peça a ajuda de Jesus, se entregue a Jesus, que você vai ser um homem de Deus, com um coração puro, com um coração já transformado igual o de Zaqueu. Entregue o teu caminho ao Senhor, que o mais ele fará. Amém?